Bom, então nós estamos aqui na seção 4.1, números binomiais, do livro de análise combinatória e probabilidade, do professor Augusto César de Oliveira Morgado e outros autores. Neste vídeo eu vou resolver a questão de número 2. Prove por um processo análogo ao usado no texto para provar a relação de Stiefel Prove por um processo análogo ao usado no texto para provar a relação de Stiefel que a combinação de n mais 2 escolhe p mais 2 é igual à combinação de n escolhe p, mais duas vezes a combinação de n escolhe p mais 1, mais a combinação de n escolhe p mais 2. O processo usado lá no livro texto para provar a relação de Stiefel foi o seguinte: ele considerou um grupo com n homens e uma mulher, e a formação de subgrupos com p mais uma pessoa. Aí fez duas contagens, né? Então, na primeira contagem, a combinação de n mais 1 escolhe p mais 1. Porque no total são n mais uma pessoa, né? São n homens e uma mulher. E formar grupos com p mais uma pessoa. Então, combinação de n mais 1 escolhe p mais 1. E fez a contagem das duas categorias, né, que esse grupo fornece, né? Ou seja, tem uma categoria formada por uma mulher e o restante são homens, e a outra categoria formada só por homens. Então ele fez essa contagem dessas categorias, né, e chegou na expressão que é a relação de Stiefel, fazendo essas duas contagens. Então é o processo análogo a esse usado no texto que nós vamos usar aqui. Aqui eu vou considerar um grupo formado por n homens e duas mulheres. Então o total de elementos desse grupo é n mais 2. E a formação de subgrupos com p mais duas pessoas. Então total de subgrupos com p mais duas pessoas que eu posso formar com n mais duas pessoas é a combinação de n mais 2 escolhe p mais 2. Essa é uma contagem. E do lado de cá, da igualdade, é a contagem das categorias, né? Porque no caso aqui são três categorias. Uma formada por duas mulheres e dois homens, que o resultado vai dar isso aqui, ó, eu vou mostrar isso, né? A outra categoria é formada por uma mulher e três homens, que vai dar esse resultado aqui. Ó. A contagem dessa categoria vai dar esse resultado. E a terceira categoria é aquela formada só por homens, né? E quando fizermos a contagem dos subgrupos, nós vamos chegar nesse resultado aqui. Tá? Então esse é o processo análogo. Só que eu vou fazer uma coisa antes, tá? Que é a seguinte, que vai ficar mais interessante. Quer ver? Primeiro, ao invés de trabalhar com essa notação aqui de combinação, eu vou trabalhar com números binomiais. Eu acho que fica mais fácil de ver. Tá? Então, vou transformar essa equação aqui, colocar na notação de números binomiais. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Aqui, ó, n mais 2, isso aqui é o numerador aqui no números binomiais, né? ou a ordem. Então é n mais 2, a ordem é n mais 2, ou numerador, e a classe p mais 2. Então, p mais 2. Tá? Então essa expressão aqui na forma binomial é a mesma aqui de cima, combinação. Tá? Então aqui agora vai ficar, com números binomiais vai ficar n, a ordem é n e a classe p. Mais duas vezes, aqui é n, e a classe p mais 1, mais ordem n, né, o numerador n, e classe p mais 2. Então, vou considerar a seguinte situação. Ó. Deixa eu
colocar aqui justificativa, igual colocou lá. Eu vou considerar um grupo com homens, 6 homens e 2 mulheres. Eu tenho 6 homens e 2 mulheres e vou querer formar subgrupos. Ao invés de subgrupos aqui, eu vou colocar comissões, tá? Quero formar comissões com 4 pessoas. Então, qual que é o total de comissões que nós conseguimos formar com esse grupo aqui de 8 pessoas, né? Então, isso vai ser, ó, na primeira contagem direta, vamos dizer assim, vai ser a combinação de 8, escolhe 2, né? Ou número binomial de ordem 8, escolhe 2 não, escolhe 4, né? Comissão com 4. Combinação de 8, escolhe 4, ou número binomial de ordem 8 e classe 4. Bom, isso aqui vai ser igual, vamos calcular aqui essa combinação, calcular aqui, ó, aqui no cantinho, isso aqui vai ser 8 fatorial, 8 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 8 menos 4, então dá 4 fatorial. Esse 8 fatorial aqui nós vamos substituir por 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que eu vou cortar com esse 4 fatorial aqui. E 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Não precisa colocar. Esse 4 com 2 aqui dá 8, eu vou cortar com esse 8. E o 3 eu vou simplificar com 6 aqui. Então vai ficar 1 aqui embaixo e 2 aqui em cima. Então fica 35 vezes 2, isso aqui dá 70. Então esse resultado aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, é igual a 70. 70. Então nós fizemos essa primeira contagem. Agora vamos fazer a contagem das categorias, né? Então nesse caso aqui eu vou ter 3 categorias, né? Uma categoria formada por 2 mulheres e 2 homens, outra categoria formada por uma mulher e 3 homens, e a outra categoria formada só por homens, né? 4 homens. Né? Só existem essas 3 categorias, né? Então nós vamos calcular a quantidade dessas categorias aqui, somar e ver se dá esse resultado aqui de 70. Tem que dar, né? São 2 contagens que chegam ao mesmo resultado, né? Então, como é que eu calculo aqui? Eu tenho que escolher 2 mulheres e depois 2 homens. Então, eu tenho que escolher 2 mulheres num total de 2, né? De quantas maneiras eu posso fazer isso? E depois eu vou escolher os homens. Veja que esse I aí, nós vamos ter que usar o princípio multiplicativo, né? Para cada uma dessa escolha aqui das mulheres, eu tenho tantos homens. Então, eu vou multiplicar um resultado pelo outro. Então, vamos lá, vamos escolher as mulheres primeiro. Então, vai ser de 2, né, no total de 2 mulheres, eu tenho que escolher 2. De quantas maneiras eu posso fazer isso, né? Que vai dar uma, né? Existe uma maneira aqui, é escolher as 2. Vezes, agora vamos ver os homens. Eu tenho que escolher 2 homens, num total de 6. Então, 6, escolhe 2. Olha, esse número binomial aqui de ordem 2 e classe 2 vai dar 1, né? Combinação de 2 escolhe 2 dá 1. Vezes, combinação de 6, 2 a 2, vamos fazer aqui, ó, vai ficar 6 fatorial vezes 5 fatorial, fazendo aqui no cantinho, vezes 4 fatorial. Vou parar aqui, né?
aqui é 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 2 fatorial, que é 2, né? Vezes 6 menos 2 é 4 fatorial, que vai cancelar com esse 4 fatorial aqui. Esse cancela com esse. Então, 6 por 2 dá 3, 3 é 5, 15. Então, o resultado aqui é 15. Vamos colocar aqui 1 vezes 15, que vai dar 15 aqui, né? 1 vezes 15 é 15. Então, nós temos 15 subgrupos formados por 2 mulheres e 2 homens. Tá? Agora, vamos calcular esse outro subgrupo aqui, ó, formado por 1 mulher e 3 homens. Então, primeiro eu vou escolher a mulher. De quantas maneiras eu posso escolher uma mulher? No total de 2. E para cada uma dessas escolhas aqui, eu vou ter que escolher os homens. De quantas maneiras eu posso escolher? Agora são 3 homens, né? Que são os subgrupos, são 4, né? Comissões com 4. Eu já escolhi uma mulher, então restam aqui 3 homens, num total de 6. Então vamos calcular quanto que dá aqui combinação. Aqui dá 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Mais combinação de 2 escolhe 1, dá 2. Vezes, agora combinação de 6, 3 a 3, vai ser 6 fatorial, que é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial, aqui, 3 fatorial, vezes 6 menos 3 dá 3. 3 fatorial. Então, esse 3 fatorial aqui cancela com de baixo, né? Esse cancela com esse. Três fatorial aqui dá 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 que dá 6. Vou cancelar com esse 6 aqui. Então, vai ficar 20, né? Isso aqui vai dar 20. 4 vezes 5 é 20, então aqui vai ficar 2 vezes 20. Vou deixar assim, 2 vezes 20. Mas, agora, a categoria é formada só por homens, né? Então, vou escolher as mulheres primeiro. De quantas maneiras eu posso escolher 0 mulheres, num total de 2. Só tem uma maneira, né? Não escolher nenhuma. Isso aqui vai dar 1, combinação de 2, 0 a 0. Agora, a escolha dos homens, eu tenho que escolher 4 homens, né? Agora as comissões só com homens, num total de 6. Ó, deixa eu coloquei aqui embaixo, deixa eu colocar aqui em cima. Deixa eu tirar daqui e colocar aqui. Bom, aqui dá 1, né? Combinação de 2, 0 a 0 dá 1, vezes... Combinação de 6, 4 a 4 é o mesmo daqui de 6, 2 a 2, ó, que deu 15, né? Porque são números complementares, né? 6 menos 2 dá 4, então 6 menos 4 dá 2. São números complementares, então o resultado é o mesmo. Então aqui vai dar 15. 1 vezes 15 é 15. Então olha só. 15 mais 15 dá 30. 30 com 40 dá 70. Deu o mesmo resultado. Né? Tinha que dar, né? São duas contagens diferentes que levam ao mesmo resultado. Então agora vamos resolver o problema do jeito análogo ao que foi feito lá no texto para provar a relação de Stiefel. Tá? Então vai ficar assim. Ó. Então, vou colocar aqui justificativa, igual está lá no texto. Então nós vamos considerar N homens. Eu tenho aqui um grupo formado por N homens e 2 mulheres. 2 mulheres. E eu quero formar subgrupos com P mais 2 pessoas. Tá? Quantos subgrupos com P mais 2 pessoas nós conseguimos formar com esse total de pessoas aqui, ó, N mais 2? Então, a primeira contagem vai ser a combinação de N mais 2. Então, combinação
total de pessoas, N mais 2, escolhe, eu quero subgrupos com P mais 2 pessoas, então P mais 2. Então essa é a primeira contagem. Agora nós vamos contar as categorias, a quantidade de subgrupos por categoria. Então eu tenho 3 categorias aqui, ó. Então uma categoria é formada por 2 mulheres, o restante são homens. A outra categoria é formada por uma mulher, o restante são homens. E a terceira categoria é formada só por homens. Então nós vamos fazer essa contagem separada aqui desses subgrupos, tá? Primeiro, 2 mulheres e o restante homens. Então de quantas maneiras eu posso escolher 2 mulheres num total de 2, né? Eu tenho 2 mulheres, para escolher 2. Então combinação de 2, escolhe 2. Agora, para cada uma dessas escolhas aqui, eu vou escolher os homens, tá? Então, eu tenho N homens e vou escolher quanto? Olha, eu tenho aqui, eu quero formar subgrupos com P mais 2 pessoas. Eu já escolhi 2 pessoas aqui, que foram 2 mulheres, né? Então, restam P, né? Se você fizer P mais 2, que é o total de elementos do subgrupo, né? Menos 2, menos 2 mulheres que eu já escolhi, então sobra P. Então N escolhe P. Esse é o restante das pessoas aqui, né? Agora, a outra categoria é formada por uma mulher e o restante são homens, tá? Então, primeiro vamos escolher as mulheres. De quantas maneiras eu posso escolher uma mulher num grupo com 2? Não é isso? E para cada uma dessa escolha eu vou escolher os homens. Então, eu tenho N homens. Para escolher quantos? Olha só aqui, os subgrupos são formados por P mais 2 pessoas. Eu já escolhi uma mulher. Então eu tenho que tirar desse subgrupo aqui essa mulher que eu já escolhi, né? Então vai ficar P mais 2 menos 1. Vai ficar aqui para os homens, ó, P mais 1 homens para ser escolhidos. Um total de N homens. Então essa aqui é a segunda categoria, formada por uma mulher e o restante são homens. Agora vamos ver a categoria formada só por homens. Então primeiro eu vou escolher as mulheres. De quantas maneiras eu posso escolher 0 mulheres, num total de 2. Né? Só tem uma possibilidade, né? Não escolher nenhuma, né? E agora eu vou escolher os homens. Para cada uma dessa escolha, eu tenho que escolher os homens. Então eu tenho N homens para escolher N homens no total de quanto? De P mais 2, né? Que aqui eu não escolhi 0 mulheres, ó. Então esse subgrupo aqui, ó, formado por P mais 2 elementos, vão ser todos homens. Então eu tenho aqui P mais 2 homens para escolher. P mais 2. Bom, então aqui acabou, né? Porque olha só, combinação de 2 escolhe 2, aqui, ó, isso aqui dá 1. Tá? Então 1 vezes combinação de N escolhe P dá isso aqui mesmo, né? Combinação de N escolhe P. Combinação de 2 escolhe 1 dá 2. Então isso aqui dá 2, vou já colocar aqui o resultado, que é 2. E combinação de 2 escolhe 0, isso aqui dá 1. Vai ficar 1 vezes essa combinação aqui. É só tirar aqui. Pronto, olha só, chegamos no resultado que nós queríamos, né? Olha lá em cima, olha aqui em cima. Isso aqui que é a mesma coisa disso aqui. Bacana, né? Beleza? Então tá bom. Um abraço, até mais.